Olá, pessoal, bem-vindo ao Ele Pode Tudo. Eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Wesley Sardou. Ele vai contar a história de vida dele, como que foi o processo para ele vir até aqui, América, como que ele se tornou um dos influenciadores aqui nos Estados Unidos que tem o respeito, relevância. Então ele vai se apresentar um pouquinho mais e contar como que foi tudo isso. Wesley, seja bem-vindo ao Ele Pode Tudo. Obrigado. Meu nome é Wesley. Estou há praticamente 3 anos e poucos aqui nos Estados Unidos. Aham. E tenho uma história, assim, de vida muito incrível aqui nos Estados Unidos, porque foi onde eu percebi que eu cheguei nesse lugar com medos, dificuldades, assim como todo brasileiro chega aqui. E percebi que, por um momento da minha vida, que eu vou falar no decorrer do podcast, Uhum. eu me perdi um pouco da minha vida com Deus. E foi aí que eu percebi que a qualidade de vida aqui nos Estados Unidos ela é muito boa, só que sem Jesus de nada vale. E no decorrer do podcast eu vou falando um pouco mais sobre o que Deus fez na minha vida através dessa Sim. experiência que eu tive. Uau! Wesley, conta um pouco pra gente como que foi até você chegar aqui, esse processo, para você chegar aqui na América, você sentia no coração de vir, você veio com toda a sua família, você tomou a decisão sozinho? Então, eu vinha nos Estados Unidos desde 2018. Eu Uhum. sempre vim e voltei. A primeira vez que eu vim nos Estados Unidos foi um momento na minha vida onde o meu cunhado, que é pastor, me trouxe porque eu estava frio espiritualmente e ele Uau. me trouxe para Kansas City, que tem uma Uhum. escola chamada, uma casa de oração chamada IHOP, tem uma escola também Conheço. Uhum. conhece? E aí ele me levou para essa casa de oração e eu passei 2 semanas lá em treinamento. Aquilo lá transformou a minha vida de uma forma que eu voltei para o Brasil e tive várias experiências no Brasil Uau! e fiquei vindo e voltando para os Estados Unidos. Até que um dia eu cheguei aqui sem pretensão nenhuma, em 2021, se eu não me engano, e acabei ficando Sentiu até. de Deus de É, ficar, né? Sim. E a sua família está no Brasil? E sim. você veio sozinho e ficou aqui. E eu vejo hoje você influencia nas redes sociais, né? Como que foi? Como que você sentiu para se tornar influenciador? Você começou fazendo alguns vídeos? Conta pra gente. Então, o meu Instagram, ele sempre rodou na política. Sim. Eu sempre fiz vídeos, desde pequeno, sempre gostei de fazer vídeos e tal. E eu sempre falava sobre um conteúdo motivacional, às vezes fazia muito conteúdo engraçado também no meu Instagram. Só que de uma hora para outra eu fiz um vídeo, se eu não me engano, eu não lembro a data, mas eu fiz um vídeo sobre a política e aí foi onde Estourou. deu um boom. Esse Aham. vídeo tá até fixado no meu Instagram, eu estava aqui nos Estados Unidos, eu Sim. falei sobre a manipulação que existe no Brasil em relação às Uhum. mídias sociais, e aqui fora a gente estava vendo totalmente diferente o que o Brasil estava passando pra gente em Sim. relação à mídia. E aí eu fiz esse vídeo e meu conteúdo explodiu, eu comecei a ganhar muitos seguidores, e aí eu acabei ficando o meu Instagram acabou ficando refém de um conteúdo de política. Eu comecei a estudar e entrar, Sobre. comecei a querer falar sobre, e foi aí onde tudo aconteceu. Hoje em dia eu ainda falo um pouco sobre os Estados Unidos, quero falar mais, Sim. mas por enquanto o meu conteúdo é política. Isso quando estava aquela época, tipo, das eleições no Brasil? Foi nessa época que você postou? Isso, foi na época das eleições. Eu postei o E vídeo e sim. estourou. E fala um pouco pra gente qual a sua opinião com o olhar aqui, né, que a gente aqui olha para o Brasil e vê a situação, tudo que está acontecendo com um olhar, pelo que eu percebo, um olhar diferente. Qual a sua opinião? E quem está lá parece que tem algumas coisas ou situações, circunstâncias que as pessoas parecem que não enxergam. Assim, é mais do que claro que a mídia, ela esconde as coisas do pessoal que está no Brasil. Isso é claro, não tem como. A gente que está aqui fora, a gente percebe que o pessoal do Brasil não recebe as informações que a gente recebe aqui fora por conta da mídia. A mídia Uhum. esconde muito do que o Brasil está passando. E, graças a Deus, muita gente, através da internet, tem visto o que tem acontecido entre direita e esquerda, porque a gente sabe que a, a esquerda ela é totalmente dominada pela mídia. E se a Uhum. gente parar para pensar, a gente que está aqui fora, a gente consegue enxergar quantas coisas a mídia brasileira não passa para o pessoal que está no Brasil.
E um dos vídeos meus que estourou foi que eu falava sobre isso. Porque aqui a mídia estava falando uma coisa que estava acontecendo lá e a gente via daqui que não era aquilo. A gente que está na internet, a gente via que não era aquilo. Então, hoje, se você parar para pensar, e é uma das coisas que eu não paro de falar de política no meu Instagram, porque eu acho que é necessário, que muitas das pessoas do Muito. Brasil Uhum. precisam saber, é que a mídia, ela esconde um pouco do que realmente acontece no Brasil. E eu vejo assim, principalmente a televisão, ela passa uma mensagem, uma imagem das coisas que acontecem muito distorcida da realidade. Por exemplo, esses últimos tempos com os acontecimentos do Rio Grande do Sul, que depois eu quero até falar sobre isso também com você, que eu sei que você fez de tudo para ajudar. Mas entrando nesse assunto sobre a TV brasileira, muitas coisas que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul, os influenciadores, as pessoas lá, pessoas comuns com o celular mostrando a realidade e a TV mostrando uma realidade totalmente diferente. O que que você pensa sobre isso? Eu acredito que a mídia brasileira, ela faz o que convém a ela. E Uhum. ela tá atrás do que é lucrativo para ela. Eu acredito que se ela falasse só do acontecimento do Rio Grande do Sul e escondesse o show da Madonna, as coisas que estavam acontecendo por fora, não ia ser tão lucrativo. Então, assim, é mais do que nítido que a gente viu aqui fora uma distorção de valores, que é o que a gente vê em todos os momentos. Mas, principalmente, nessa época, a gente viu que a mídia ela estava atrás do que iria ser lucrativo para ela. E foi mais lucrativo falar um pouco do Rio Grande do Sul, mas também não esconder, desculpa a palavra, mas as atrocidades que estavam acontecendo no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. Uhum. Porque foi uma calamidade muito grande que aconteceu, foi pessoas que perderam família. Eu também daqui a pouco Uhum. posso até falar do porquê eu me envolvi nesse projeto, porque Uhum. aconteceu em 2011 isso na minha cidade, essa catástrofe no Uau! Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. E eu achei, assim, a palavra que eu posso usar é injustiça a mídia brasileira dar pouco, fazer pouco caso de tudo que estava acontecendo. E deixou para no último momento que eles foram lá fazer reportagem, mostrar. Depois eu vi algumas pessoas famosas, relevantes no Brasil, alguns apresentadores pegaram voos, aviões, foram lá ajudar, mas tipo assim, depois que tipo que muitas Depois pessoas que muito. comuns, tipo o Scooby, né, como que É o é o nome? Pedro Pedro Scooby. Scooby, Uhum. gente, ele fez muita coisa para ajudar. Ficou dias lá na água com jet ski, ajudando a resgatar as pessoas, crianças, animais. E enquanto isso, muitas autoridades foram lá depois só para fazer vídeo. E é o meu ponto de vista. Claro, você que está nos assistindo, você pode ter o seu ponto de vista. Claro, a gente respeita, né, o Wesley, o Uhum. quanto eu. Somos aqui pessoas maduras, pessoas cristãs, tanto eu quanto ele. Então, se você tem sua opinião, a gente respeita. Mas se não tem também, deixa aí no comentário, curte, faz qualquer coisa, interage com a gente. Mas, no meu ver, se trata de vida do ser humano, existe pessoas morrendo agora, tem que ser feito agora. Não tem que deixar para depois. É. E o que eu vi, a gente viu aqui nos Estados Unidos, foi uma comunidade brasileira se unindo Uhum. para fazer a diferença. Pessoas que tinham seus afazeres, e a gente sabe que aqui a hora vale muito. E a gente viu pessoas aqui parando tudo para fazer coisas, doações, fazer coisas que possam ajudar. E a gente viu uma mídia brasileira não tão preocupada com Se omitindo. se omitindo e querendo Uhum. se preocupar com o que seria lucrativo para ela. Hoje a gente pode ver que já não está mais sendo falado na mídia. Um mega E show, se a né? gente for lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ver que eles estão precisando de ajuda, eles estão Sim. precisando de suporte, eles estão precisando de cada vez mais as pessoas irem lá e ajudar. Porque, como eu disse, eu já passei isso na minha cidade e eu sei que não vai ser 2 meses que vai recuperar uma catástrofe dessa. Vai ser coisa de Sim. 6, 7 meses e aí vai. Wesley, fala um pouco sobre isso que aconteceu na sua cidade. Como que foi? Você era criança? Por que que hoje eu vejo que assim você se comoveu e moveu muitas pessoas através da sua influência, que depois também nós vamos falar disso, para as pessoas estarem ajudando, mesmo que fora do Brasil, tomou uma proporção tão grande. Mas o que que te levou a tomar essa decisão de querer ajudar? Você falou que você passou por isso. Como que foi tudo isso que você passou? Então, eu lembro que eu estava dormindo e acho que 4 ou 5 da manhã eu comecei a ouvir muita gente gritar, estava chovendo muito forte, aí acabou luz, acabou internet, acabou tudo. Meu E a Deus. gente ficou meio que de madrugada sem saber o que fazer. Eu morava
minha cidade tem muitas montanhas e eu morava num morro Uhum. que não foi tão atingido, graças a Deus. Mas quando a gente acordou pela manhã e a gente começou a ouvir pessoas, porque foi notícias através de pessoas falando, porque não funcionava internet, Nada. não funcionava luz, tinha acabado com a cidade inteira. Meu E Deus. aí a gente começou a ouvir e a gente desceu os morros e começou a ver que estava tudo destruído. Deu vários trovões, montanhas antigas começaram a se desfazer, trazendo meio que uma avalanche, sabe? Derrubou vários prédios e eu vou falar números aqui, eu não tenho dados certos, mas na Aham. minha cabeça eu lembro. Minha cidade tem 200 mil habitantes, foram mais de 1.500 pessoas mortas, 40 mil casas destruídas Meu Deus. e o que mais eu vi depois foi um filme de terror, porque a gente começou a correr atrás com as igrejas, trazendo pessoas para creche, para abrigos, e aí existe também vários problemas depois disso, porque você junta muitas pessoas de eh, diferentes Cultura, culturas e se sim. junta dentro de um abrigo, então você vê coisas que a Uhum. gente viu na internet lá no Rio Grande do Sul, é, é triste. Você vê pessoas precisando de um banho, você vê pessoas precisando, pessoas que perderam família. Você imagina uma pessoa num abrigo cheio de gente, ela sabendo que perdeu a tia, o tio ou a própria mãe, O entendeu? pai, Ou o pai. sim. Então é um filme de terror mesmo. Tipo, é um filme de E você terror. tinha quantos anos, Eu Ana? tinha, em 2011, eu tenho 31 agora, eu tinha o quê? Vi, 20, 19 por aí, né? Acho que Faz as isso. contas. 31 anos, eu Sim. tô com Ou 31 agora, seja, foi em você era um 2011. jovem, Eu era, adolescente, dá sim. pra lembrar na minha cabeça Aham. as cenas, sabe? Dá pra Uhum. lembrar das pessoas chorando. Então isso te marcou Me marcou muito, né? muito. Eu falei até no telefone com uma pessoa um dia que perguntou: você tá envolvido e tal? Eu falei até no telefone, eu falei, cara, isso mal ou bem tá me fazendo eu fazer o que eu não pude fazer naquela época porque eu era muito novo. Hum. Eu vi meu pai ajudando, meu pai, na época, meu pai é radioamador, não sei se você sabe, radioamador ele voa de parapente, então ele tem aqueles rádio que Ah, só sim. Aham. funciona, que é para polícia, funciona em É caso tipo de de Bíblia, assim, isso. sim. Então meu pai era radioamador e eu lembro que ele tinha uma picape, então o que ele mais fez para ajudar os bombeiros é carregar corpo na picape. Meu Então meu pai Deus. se envolveu muito nessa época e eu, tipo, via ele contando as histórias e tal. Ele tem até um amigo que eh, ele pegou o amigo dele estava em casa nesse dia da catástrofe e ele viu a chuva, ele foi ajudar o pessoal que estava gritando e pediu para a família dele ficar, a mãe e as duas filhas ficar dentro de casa, que ele ia ajudar o pessoal. E quando ele voltou, a casa não estava mais lá, ele Ai, perdeu a meu família toda. Deus. Então, são histórias assim Meu Deus. tristes que a gente que às vezes está de fora, a gente até acha que tem a noção, mas a gente Não não tem. tem, Uhum. entendeu? Por isso que eu falo que o que eu puder fazer, eu não parei, eu tô ainda, a gente está ainda amanhã eu tô indo para Tampa, vai ter um contender saindo de Tampa, quarta-feira mais um, a gente vai continuar Uau! até a gente entender que agora sim eles estão começando a ficar tranquilo, porque não passa rápido, sabe? Sim, eu vejo assim, eu te conheci e comecei a te acompanhar e te seguir, porque eu vi um vídeo seu, algo referente às doações, que o pessoal aqui estava se comovendo, ajudando, né? Tanto os americanos como a comunidade brasileira em si, aqui na Flórida. E eu vi também alguns outros influencers vindo até caminhões e coisas de outros estados. E teve um dia que eu vi um story seu, eu acho, você falando assim: "Gente, não precisa mandar mais, porque não está dando conta, tipo, né, não tem É. como levar tudo isso até o Brasil". Conta um pouco pra gente como que foi que você começou a tomar essa decisão para ajudar essas pessoas, e eu vejo que isso você conseguiu também fazer a parceria com a Azul, Uhum. e a Azul, né, disponibilizou acho que um voo para Sim, levar essas isso. doações. Como que foi tudo isso? Por onde começou? Então, tudo começou exatamente pela Azul. Aham. Eh, eu lembro que o pessoal da Azul já estava fazendo, arrecadando as doações. E aí uma amiga minha me ligou e falou: você não quer vir fazer um vídeo para ajudar? E tava tendo poucas doações na época. E aí ela falou: você não quer vir fazer um vídeo para ajudar, fazer o pessoal a se mobilizar e doar? E aí eu lembro que eu fiz esse vídeo, assim, querendo ajudar. Eu sei que eu tinha uma certa influência. Meu público na época era muito mais do Brasil, mas eu sei que muita gente daqui me seguia. E aí eu fui fazer esse vídeo para ajudar e mandar para alguns amigos meus, influencers aqui dos Estados Unidos, para ajudar a divulgar.
E aí eu fiz esse vídeo, não achei que ia tomar uma proporção tão grande. Eu fiz esse vídeo, marquei alguns amigos meus, eles me repostaram, Sim. e aí, de repente, começou a tomar uma proporção que eu não imaginava. No outro dia, tipo, eu fiz esse vídeo, acho que era 11 da manhã, aí já vi que todo mundo começou a compartilhar, muito compartilhamento, comentário, curtida, o pessoal, os brasileiros se unindo muito. E no outro dia, o pessoal da Azul me ligou e falou: por favor, pede para parar as doações, porque não cabe Não tem mais. como. E as doações chegaram num nível que estava atrapalhando em vez de ajudar, porque estava chegando muito carro no No aeroporto, aeroporto, estava meu Deus. trazendo engarrafamento. Me mandaram um vídeo do aeroporto no dia à noite, não cabia mais nada no escritório da Azul, já estava trazendo para dentro do aeroporto ali no cantinho. Então tomou uma proporção muito grande. A gente ainda levou, acho que a Azul ainda tem um warehouse que eles botaram um pouco no warehouse, mas mesmo assim, é, foi tão incrível as doações e a união da comunidade brasileira aqui que esgotou todos os espaços possíveis. Uau. Esgotou todos os espaços possíveis e aí a gente teve que pedir para parar um pouco Uhum. para a gente começar a achar outros espaços ou começar a conseguir contenda, igual a gente está conseguindo agora, para ser enviado para o Brasil. E aí foi aonde a gente começou a se organizar, a organizar as doações para começar a enviar no Brasil. E uma coisa que aconteceu também que atrapalhou muito, que entra nesse assunto que eu gosto de falar no meu Instagram, porque eu acho Uhum. que quanto mais a gente fala, a gente consegue ser luz e ajudar, é que infelizmente o Brasil, com a burocracia que estava atrapalhando que as doações chegassem aonde era para Onde chegar. deve. E muita gente me mandava no Instagram: cara, vocês estão mandando um avião, container, mas não chegou nada até hoje. Eu Meu recebo mensagem até hoje de Deus! gente que não recebeu coisa, Você tá porque tá brincando? parada, porque eles criaram uma burocracia para poder. Tipo, Parece que é para alfândega, essas coisas, tipo na parece que é para imigração? atrapalhar. Infelizmente, a organização que a gente tem aqui, a gente viu que a gente começou sem, não teve uma organização, a gente começou e Foi mesmo muito foi rápido. muito rápido e a gente conseguiu se organizar Uhum. sem estar organizado. Agora o Brasil, que era para receber, estava totalmente desorganizado para receber Sim. e isso atrapalhou também o recebimento das doações lá para muita gente. Sim. Wesley, você que está mais envolvido, né, com o pessoal da companhia aérea, você acredita ou você sabe se tem a possibilidade de mais doações ou outro voo? Foi um voo, não é isso? Não, Você sabe se agora já tem, tipo, muitas ONGs ajudando, já foi Uhum. mais aviões. É isso que eu ia te falar, outras companhias também se Isso, mobilizaram e ajudaram também? isso. Eu costumo falar que foi uma união de todo mundo, sabe? Sim, Eu sei que sim. num momento como esse, muita gente quer trazer o nome. Ah, foi eu que fiz, Foi foi essa fulana. pessoa que fiz, mas Aham. eu costumo falar que foi a comunidade brasileira. Sim. Todo mundo se uniu, principalmente os voluntários. Eu Uhum. ainda acho que muita gente fica, ah, você fez, mas eu não fiz nada comparado com os voluntários que estavam lá Uau. separando roupa. E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a hora vale muito, a gente sabe que aqui realmente é muito valorizada a hora. Então, os voluntários que Sim. estavam de madrugada separando roupa, fazendo a triagem do material, eu acredito que foi uma união de todo mundo que fez isso acontecer. E sobre a sua pergunta se tá ainda, tá, a Uhum. gente vai voltar a receber as doações. Amanhã mesmo eu tô indo para Tampa, porque vai sair um container lá, eu vou ajudar o pessoal. E na Uau. quarta-feira vai sair outro. Então são 2 containers que vai sair lá de Tampa nessa semana. Uau! E assim, como você participou de todo esse cenário, né, essa catástrofe, tipo, quando você era criança, muitas pessoas podem pensar assim: "Ah, já foi muitas doações, já receberam muitas doações, acho que não estão precisando mais lá". Você acha que leva quanto tempo até dar, assim, uma pequena estabilizada e não precisar tanto de ajuda de outras pessoas? Eu acredito que, assim, pode levar até mais do que um ano para Uau! Bastante restabelecer a tempo. cidade toda. Em questão de doações, eu não digo tanto, porque eu acho que as doações, o que está acontecendo mesmo é em relação à entrega lá no Brasil, porque eu acho que já teve muitas. Mas Uhum. a gente vai continuar doando até todo mundo receber. Só que as doações, o que eu mais queria, que eu falei isso no meu Instagram, o que eu mais queria é que o Brasil tivesse se organizado para receber só doação do pessoal dos Estados Unidos. Uhum. Porque o que eu mais via, e você vai me entender porque eu estou falando isso, na época das doações lá nos abrigos da minha cidade, o que eu mais via era crianças e pessoas abrindo caixa na expectativa do que ela ia pegar para Uau! receber.
E aí você imagina uma criança recebendo uma roupa dos Estados Unidos, que a gente sabe que aqui é muito mais qualidade. Aham, tipo Você- uma bermuda da Nike, sim, você sim. imagina uma pessoa pegando uma camisa de qualidade, uma blusa. Eu conversei Um com uma, tênis. eu conversei com uma empresária lá do Nevada, que ela estava com 130 caixas de casaco da North Face. Você imagina Uau. aqueles casacão de couro, não, De frio, né? de impermeável, de Aham. frio. Imagina isso E lá no chegando sul é bem bem frio frio. também, E né? agora tá fazendo muito mais frio. Uau. Então você imagina essas doações chegando na mão desse pessoal. Aí eu acredito que as cidades que foi mais atingida foram as cidades pobres. Então você Sim, imagina, a pessoa que perdeu tudo vai receber uma coisa muito melhor do que ela não tinha, entendeu? sim. Então acho que se o Brasil pudesse ter se organizado um pouquinho mais, o pessoal, para receber essas doações, seria assim Fantástico. fantástico para as pessoas que estão lá Sim. recebendo. Eu cheguei até a ver, assim, nesse tempo, essa repercussão toda que estava tomando, que os caminhões que estavam indo com as doações, às vezes eles paravam na estrada ou pedia documentação de tudo que estava indo. Poxa, é doações, não tem como. Ou taxando esses caminhoneiros, entende? Com um olhar político agora, o que que você acha? Por que que isso estava acontecendo? O que que os políticos deveriam fazer nessa situação para ajudar a população? Aí entra no que eu falei no começo. Eu acho que, infelizmente, até num momento como esse, é triste falar isso, mas as pessoas vão visar o que vai ser melhor para elas. Então, eu acredito que estava tendo realmente esse negócio de taxação, porque eles queriam, de alguma forma, ganhar com isso. Meu Deus. Tanto a mídia, isso eu falo sem medo de errar, a gente vê que a mídia realmente ela foi. Não foi, ela é sempre tendenciosa, ela só vai fazer o que vai ser melhor por interesse dela. E a gente viu que no Brasil a mídia ela é tendenciosa, entendeu? Então ela não ia fazer algo que não ia que ia não ia ser lucrativo para ela, entendeu? Então o que eu mais vi realmente nessas burocracias de chegar a mercadoria no local, de tentar pessoas que estão no meio do caminho querendo ganhar com isso tudo. Pessoas que estão no meio do caminho tentando de alguma forma tirar vantagem. E é triste a gente se falar porque se a gente parar para pensar, são pessoas que se ela tivesse um pouco de noção do que as famílias estavam passando lá, Meu Deus. eu acho que elas iam aceitar perder um pouquinho. Assim Sim. como eu percebi que pessoas aqui nos Estados Unidos aceitaram perder, sabe? Porque a gente sabe que aqui o tempo é muito valioso. Uhum. A gente sabe que 1 hora aqui vale muito. Sim. A gente que chega aqui sabe que 2, 3 horas do nosso dia vale muito. Então, se você parar para pensar, as pessoas se dedicaram a perder perder não, eu falo perder, mas é investir, porque quando a Aham. gente faz para as pessoas, a gente está investindo, sabe? A Sim. gente sabe que no mundo onde a gente conhece a Bíblia, a gente está fazendo o nosso papel e a gente é recompensado sempre, entendeu? Então, acho que o que faltou no Brasil são pessoas que olhassem para dentro de si e falassem, cara, eu vou facilitar ao máximo e se eu tiver que perder, é para que outra pessoa venha ganhar. E não foi o Sim. que aconteceu, infelizmente. Verdade. E eu vejo assim, Wesley, a própria palavra de Deus diz, né? No Novo Testamento, Jesus fala que quando eu estava com fome, tu me deste o que comer. Quando eu estava sem roupa, tu me deste o que vestir. Eu estava preso e você foi me visitar. Eu estava com sede e tu me deste de beber. E aí um dos dias falou, mas quando isso aconteceu? Quando você estava preso? Quando você estava com fome? Tipo, isso não aconteceu, né? Com Jesus. Ele falou: "Não, mas quando você faz isso para qualquer um dos meus pequeninos, é como se você estivesse fazendo para mim". Então eu creio que eu fiz na minha casa um monte de embalagem, né, meu esposo está ali, ele sabe, com roupa, sapato, muitas doações que eu ganhei, roupa de criança, coisa de adulto, tudo de marca, coisas boas. Porque inclusive eu vi que tinha uma galera mandando umas coisas estragadas, pelo amor de Deus. E eu levei aqui num ponto de doação que ia enviar para Azul. Então eu também fiz parte disso, né? E eu creio que quando a gente se ajuda, quando a gente se mobiliza, faz para ajudar o próximo, é como se a gente estivesse fazendo para Exatamente. Jesus. E foi isso também o que você fez. Então, eu acredito que muita gente veio me perguntar: Uhum. você me agradecer, você Sim. fez isso tudo e tal. Mas eu acredito que todo mundo fez uma parte, e eu acho que Uhum. até os voluntários, como eu disse aqui anteriormente, fizeram mais do que eu, porque eles foram lá, se dispuseram do seu tempo, começaram a organizar o material. Aqui a gente sabe que o tempo ele vale muito, então eles Sim. saíram da sua casa, foram até os locais de doações, separaram as mercadorias. Eles fizeram tudo que eles tinham. Entra naquele versículo que a gente fala da viúva.
que ela deu tudo que tinha, Aham. entendeu? Tinha muita gente doando muita coisa lá, mas a viúva deu tudo que tinha. E Jesus falou, a intenção dela valeu mais, É entendeu? isso. Então eu acredito que todo mundo aqui ajudou. A comunidade brasileira realmente se abraçou. A gente vê, infelizmente, é uma coisa que eu não gosto de falar muito, que a gente vê que, infelizmente, muita gente fala que a comunidade Ah, brasileira aqui é desunida. Eu não gosto de uhum. falar isso, porque as pessoas que eu tive contato aqui até hoje foram pessoas do bem. E eu acredito que aqui tem muita gente que ajuda sim. E a gente pode ver agora, nesse movimento que aconteceu, que realmente tem uma comunidade brasileira aqui que é unida sim. E a gente viu que o pessoal ajudou demais. Sim, e eu vejo que tudo na vida existe um meio termo ali. A gente não pode sempre generalizar, né? Eu estou há 5 anos aqui também. Eu lembro quando eu cheguei, a gente passa por muitas experiências. Claro que existe pessoas que tiram proveito, às Uhum. vezes, de quem chega, né? Que quer passar por cima. É muito complicado, mas a gente nunca pode generalizar, principalmente nós que somos cristãos, né? A gente não pode deixar de acreditar no ser humano e entender que sim, que existe pessoas boas sim, e tomou uma proporção tão grande. Eu creio e oro ao Senhor que na hora certa, Wesley, essas doações vão chegar sim e vão abençoar a vida de outras pessoas, mas independente se vai chegar ou não, eu lembro quando eu arrumei todas as doações em casa, eu orei, coloquei as mãos sobre as doações, orei e falei, Senhor, eis aqui eu estou fazendo a minha parte, né? Eu oro e peço a Deus que chegue no destino certo. Mas se não chegar, igual você falou, Jesus está vendo o nosso coração e a nossa parte. E Sim. eu creio que ele vai te retribuir muito mais por isso, né? E que Deus abençoe que a sua página também cresça muito e possa continuar influenciando pessoas e abrindo o olho de pessoas para entender a verdade, o que que acontece, porque a palavra de Deus diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Então, o pouco que você consegue se posicionar e ensinar, o pouco que você sabe, já é muito para quem não sabe nada, não é verdade? E Sim. conta um pouco sobre a sua caminhada cristã, como que é, quando começou? Então, é Uhum. longa. É longa? Eu nasci num lar cristão, a minha Uhum. igreja, eu costumo falar que é a minha igreja até hoje, se chama Ágape, lá no Rio de Janeiro, em Nova Hã. Friburgo. São meu, assim, a igreja que eu cresci, foi lá que eu aprendi a falar em público, foi lá que eu aprendi tocar Olha. instrumento, foi lá que eu aprendi eh, poder estar ajudando pessoas. Então, eu sou Hum. muito grato por essa igreja. E eu comecei assim, a minha caminhada cristã vendo os meus líderes, os meus pastores ensinando, sabe? Ter relacionamento com Deus, você ter essa intimidade. Minha avó sempre foi uma mulher, assim, aquelas mulheres de oração, Do sabe? fogo. Foi a primeira a se converter na família, hoje a família toda é convertida. Glória a Deus. E eu sempre via minha avó falando, não, tios meus que era desviado, e eu sempre via ela batendo na tecla, não, tô orando, eu via ela ajoelhada orando. Uau, Ela todo dia me pegava quando era pequeno, me botava para ler um versículo, me pegava, me botava para orar. Então ela me ensinou esse caminho da oração, sabe? uau. Minha avó sempre foi uma mulher de oração e eu sempre tive esse relacionamento com Deus, porque eu sempre achei importante esse negócio da oração por conta da minha avó ter ensinado. Uhum. E aí eu vi eu vi as orações da minha avó sendo respondida, porque realmente ela orava, eu via ela orando e pedindo a Deus, e às vezes eu vi um tio meu se convertendo, um tio que Improvável. tava envolvido com bebida, meu tio tinha até um bar na época, então eu falava, minha avó não vai acontecer, e minha avó Uhum. orando e às vezes acontecia. Então Uau. eu cresci nesse ambiente, sabe? Falando, cara, é verdade, a oração é respondida. Então eu tive sempre esse zelo pela oração. E aí foi, não vou falar tudo, que senão vai tomar muito tempo, Não tem mas eu problema. fui crescendo na igreja, fui me desenvolvendo, comecei tocando bateria, comecei a ser envolvido no louvor e tal. E teve uma época da minha vida que eu me desviei. Acho que como todo Todos os adolescente, jovens, jovem, né? sim. Que é bom não se desviar, mas Aham. quando se desvia, a gente volta com os Amém. ensinamentos, né? Uhum. E aí, nessa época que eu estava muito mal na minha vida, esse cunhado meu, esse pastor, que ele é pastor, ele me chamou para fazer esse curso no IHOP em 2018. Sim. E aí eu lembro, aí eu vou contar uma experiência que eu tive no IHOP que me deu um Isso. start. Eu lembro que eu estava, como eu disse, eu era muito envolvido com oração desde pequeno, então eu lembro que desde pequeno, às vezes dentro da sala, eu botava um louvor e eu começava a chorar sentindo a presença de Deus. Uau. Eu pequeno, isso acontecendo. Sim. E aí aconteceu isso tudo, eu me desviei e tal, fui para IHOP. Chegando no IHOP, eu comecei a ouvir sobre oração, tudo que eu ouvia lá no
antigamente, quem não conhece o que é o IHOP, hoje é uma casa de oração que funciona 24 horas. Uhum. E aí eu comecei a fazer um curso de oração. Comecei a me envolver ver eles falando sobre oração no IHOP. E teve um momento profético lá, que você entra numa sala, começa a orar e as pessoas vêm falar para você algumas coisas. E aí teve uma profeta que veio falar inglês. Eu não falava inglês na época. E aí veio um menino que fala em Pra português com traduzir. ela para traduzir o que ela queria falar para mim. E aí ela falou assim: tem uma pessoa na sua família que gosta muito de animal. A minha mãe, ela tem 7 cachorros, 8 gatos, tem tudo quanto é animal que você possa imaginar, Meu Deus. tartaruga. E minha mãe gosta muito de gato. Então, minha mãe, às vezes, eu via ela chegando em casa abraçando de gato, abraçando cachorro. E aí essa mulher, sem conhecer nada da minha vida, americana, veio falar inglês comigo. Ela falou: tem uma pessoa na sua casa que gosta muito de animal. E aí ela falou assim, e toda vez que ela chega em casa, ela sente vontade de abraçar os animais dela, usando a palavra animal, né? E aí ela falou assim, e Deus por muito tempo sentiu saudade também de quando você quando você chegava em casa, dele te pegar no colo, assim como essa mulher que tá na sua Meu casa Deus. gosta de pegar os animais no colo. E aí, quando ela falou isso, eu comecei a chorar, porque eu lembrei dos momentos que eu era Aham. pequeno, que eu ficava dentro da sala sentindo a presença de Deus. Ali eu sentia que Deus estava me pegando no colo. E aí eu ouvi de uma mulher nos Estados Unidos que não sabia nada sobre mim, não sabia nada sobre minha casa, falando que Deus estava com saudade de me pegar no colo. Eu falei, uau, Deus está com saudade de ter um relacionamento comigo. Uhum. E ali eu fui despertado de uma forma que nem eu imaginava. E quando eu voltei do IHOP, eu falei com o meu pastor e tal, comecei, falei, cara, eu quero continuar me envolvendo em oração, meu pastor sempre deu muita liberdade e tal. E aí eu comecei a ir sozinho, todo dia, 6 horas na igreja, eu orar, 6 da tarde. Todo dia Uau. eu ia e orava de 6 às 7 na igreja. Indo, o pastor um dia falou, você quer botar um nome pra gente começar a trazer esse pessoal e tal? Eu falei, vamos botar e tal. E aí eu criei lá na minha igreja, um movimento de oração, que a gente ia todo dia, 6 horas da tarde, orar. E por muito tempo, coisa de 2, 3 anos, ficava indo eu e um amigo meu. Uau. Eu aprendi a tocar violão só pra não deixar parado o Sim. movimento de oração, e a gente ficava botando louvor com oração. E aí isso começou a tomar forma na minha cidade, sabe? A gente começou a fazer, acho que 5 vezes na semana na igreja e uma vez a gente ia para a rua. A gente começava a se encher na semana, sexta-feira a gente ia transbordar. E a gente Uhum. começou a ir na praça. E isso começou a tomar um movimento muito grande na minha cidade, sabe? Começou a se criar um movimento muito grande na minha cidade de oração, louvor, adoração. E até hoje tem esse movimento lá, sabe? Que Funciona essa legal, casa, sim. esse momento de oração Uhum. funciona na minha igreja até hoje. Sim. Então, tipo, eu tenho uma história. A minha história com Deus é basicamente de relacionamento com Ele, sabe? De oração, Sim. de estar. E aí, voltando no assunto, vou resumir aqui para não ficar longe, Uhum. mas eu cheguei aqui nos Estados Unidos, infelizmente, com a correria do dia a dia. Demais. A gente, às vezes, não preza por esse relacionamento. E aí a gente sabe que quanto mais longe, mais frio a gente fica, sabe? E aí eu comecei a correr atrás de serviço e tal. E aí eu fiquei um pouco longe da presença de Uhum. Deus e me senti muito frio. Graças a Deus hoje eu tô voltando. E quando a gente Glória a volta, a gente Deus. começa a perceber que não existe vida sem ele, sabe? Não Uau. existe qualidade de vida sem ele. A Uhum. gente vem para os Estados Unidos buscar uma qualidade de vida. Mas que qualidade de vida que Sem vai ter ele. sem Ele é ele? a própria vida. Ele é a própria vida, exatamente. Ele é a qualidade de vida que a gente está buscando, sabe? Às vezes a gente vem para cá, muita gente, acho que a maioria, Hum. a gente vem atrás do dólar, atrás da qualidade de vida, atrás de conquistar as coisas. Isso não é errado. Mas quando a gente perde o foco, quando a gente perde a verdadeira qualidade de vida, a gente acaba percebendo que a gente vai ficando frio e a gente vai ver que está correndo atrás do vento, como a Bíblia Sim, diz. sim. E sofrendo, né, pagando ali as consequências, né, acaba tendo consequências Sim, por essa ausência da presença de Deus, porque é muito difícil quando a gente aqui, nós como imigrantes, né, às vezes a família tá longe, eu perdi minha mãe, então tem gente que perde família, né, ou tem gente que deixou os filhos no Brasil, e se você está aqui, mas você não tem a presença de Deus, às vezes vem a depressão, a ansiedade, é um trabalho exaustivo,
principalmente quem chega recentemente, trabalha muito, muito, muito. Então, tem que ir para os caminhos do Senhor. Ó, Sim. se você não está nos caminhos do Senhor, você que está nos assistindo, vai para os caminhos do Senhor que na palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós vamos vencer também. Se a gente estiver com ele, o fardo se torna mais leve, hein? Se você está gostando desse bate-papo, já deixa o seu like, comenta, compartilha. Vou deixar também o Instagram do Wesley aqui para vocês ir lá, seguir ele, acompanhar ele, tá bom? E saber de tudo que está acontecendo aqui na América, né? Na Flórida, principalmente. Wesley, você falou algo muito importante, né? Sobre os jovens. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta em cima disso, que você falou assim: ah, por um tempo eu me desviei. O que que você pensava e quais foram suas experiências? O que você sentia nesse tempo que você estava afastado da presença de Deus como jovem? Eu acredito que quando a gente se desvia, a Hum. gente começa a ir atrás de coisas que vai preencher um vazio que ele Uhum. não vai ser preenchido. Então, eu particularmente, eu passei por isso. Eu fiquei frio ao ponto de estar indo atrás de coisas que não estava me satisfazendo. E quanto mais você fica insatisfeito, mais profundo você vai buscando alguma coisa para te satisfazer. Então, quando você erra o alvo, aonde eu estava errando, você começa a ir atrás de coisas que não vão te satisfazer, mas não é só isso. Tem as consequências, elas vão te machucar. Elas vão cada vez mais te deixar insatisfeito, te deixar com mais sede e te Uhum. deixar meio que perdido. E eu me encontrei no momento desse perdido. Eu me envolvi com coisas que eu não imaginei me envolver. Uhum. Eu cheguei a começar também a usar droga. Uhum. Eu lembro que eu fui para... Começava a ir em festas em Miami, eu começava a me envolver com coisas que eu olhava de vez em quando, eu batia na real, falava, caraca, eu não tô acreditando. Minha Aham. família que me ensinou os princípios, nunca vi minha Uhum. mãe nem meu pai ver isso. Meu pai nunca encostou a boca num copo de bebida. Então eu tinha base dentro de casa. Então eu me Uhum. encontrei num momento muito perdido. Só que eu tenho uma relação com Deus que eu sempre declarei na minha vida que se não for para viver com Ele, que eu não venha viver, sabe? Uau, Em um isso é momento, forte. em um momento da minha vida eu percebi que Deus me deu uma chance. Eu estava numa festa e eu estava muito, muito, muito louco. E minha amiga estava com um pote de bala na mão. E eu vou falar isso, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso na internet. Minha família não Uhum. sabe disso ainda, mas talvez eles vão ouvir falar de Mas é mim. passado, né? Vai passado. Glória a Deus. Mas eu tava bêbado e minha amiga tava com um pacote de bala, de droga na mão. Aham. E eu peguei bêbado, sem saber o que fazer, porque eu nunca fui muito do mundo. Então, quando eu me desviava, eu não sabia ser controlado. Eu ia no meu máximo. Intenso. Eu era intenso. Assim Aham. como eu fui intenso na igreja, quando eu me desviei, eu fui muito intenso no mundo. E aí ela pegou esse pacote de bala e abriu. E aí, o certo de se tomar essa droga, você tem que tomar metade para você já sentir um negócio. Eu enchi a mão e botei na boca. Meu Deus! Quando eu enchi a mão e botei na boca, eu lembro até hoje o meu corpo saindo de mim. Eu lembro até hoje. E aí foi aonde eu vi Deus falando comigo, porque eu me apaguei, dentro de uma festa eu apaguei, meus amigos tentavam me acudir, me levaram para o estacionamento, aí um amigo meu falou que na hora eu estava orando, mas eu não lembro o que estava Meu acontecendo comigo. Deus, como assim? Um amigo meu falou que você tava falando Deus, 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 e eu não lembro o que estava acontecendo comigo, eu Aham. estava realmente apagado. E eu lembro que eu falava para Deus nesse apagão, eu falava, Uhum. me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. E na minha cabeça vinha, você morreu, você perdeu, já era, não vai ter jeito. E aí eu via minha mãe, eu via minha avó, eu via Uhum. meus familiares falando, eu te avisei, eu te avisei. E aí você imagina, eu tava, meu Deus, eu morri, isso é real, minha Uhum. família falou que era verdade e tal. Eu comecei a sentir um sentimento de acusação, eu falei, aí eu falava assim pra mim, caraca, o inferno é assim, eu tô no inferno, vai ser sempre assim, todo mundo me acusando e tal. E eu fiquei 2 dias assim, Você tá apagado, brincando. ligando pra um monte de gente, perguntando se eu estava morto e tal. O pessoal que estava comigo até tentou me levar para o hospital e eu não queria. E aí algumas pessoas falavam, não, vai voltar, é o efeito e tal. E depois Ah, dali eu senti isso como um toque de Deus, porque depois eu comecei uhum. a pesquisar sobre e as pessoas falavam que a quantidade que eu tomei realmente era para eu ter tido uma overdose, sabe? Meu Porque é Deus. uma coisa assim que não dá para fazer e ficar bem, É muito entendeu? É forte, muito né? forte. E depois dali,
eu comecei a falar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Depois de tudo que eu vivi na minha cidade, depois de tudo que eu vivi. E graças a Deus eu comecei a voltar os meus olhos pro foco, para onde realmente a gente tem que viver olhando. A gente vem para cá buscando uma qualidade de vida, mas a qualidade de vida a gente só vai encontrar em Jesus. Não é errado você querer ter dinheiro, não é errado você querer trabalhar, não é errado você querer se desenvolver e crescer Sim, cada vez mais, sim. mas você precisa estar do lado do certo, você precisa Isso. estar com o foco certo, sabe? Uhum. Mantendo um relacionamento com Deus diário, orando, lendo a Bíblia, sabendo que qualquer atitude que você tomar que não seja buscar a Deus em primeiro lugar, você vai ficar fraco espiritualmente e você vai cair, entendeu? Porque, Sim. Nossa, que testemunho lindo e impactante, é, Wesley. Eu te conheci há pouco tempo, né, através da internet, olha o poder da internet. Então, assim, eu não conhecia ainda essa sua história, esse lado, tudo que você passou. E você poderia, tipo, deixar um recado para os jovens que estão nos assistindo, que às vezes quer sair, quer viver, quer ir para balada, alguém vai experimentar algo, vai lá e pega, pega, não tem, tipo, uma identidade firmada, não sabe realmente quem é, ou não sabe, às vezes, falar não. Qualquer pessoa que oferece algo, ou às vezes um amigo está influenciando o outro num caminho, ou fazer coisas. No Brasil, muitos vão para o caminho da criminalidade também, sim. né? Você experimentou assim um pouquinho esse mundo, não da criminalidade, né? De Uhum, experimentar coisas diferentes. O uhum. que que você poderia falar para os jovens que estão nos assistindo? Então, eu acredito, eu nem vou usar palavras bonitas aqui, porque eu acho que o Sim. simples é o que mais liberta. Eu acredito que toda atitude que a gente toma de mudança para voltar o foco para Deus, mesmo quando a gente tem que voltar, se arrepender, é a melhor decisão e é o que vai nos fazer viver uma vida que a gente está buscando. Porque todo mundo está buscando uma qualidade, todo mundo está buscando algo na vida. E se a gente entender que o nosso foco, aquilo que vai nos satisfazer é Jesus, a gente vai muito mais rápido. É como eu até tive uma reflexão um dia andando na 95, porque aqui, se você perder um pouquinho a atenção, você erra o caminho. Hum, E quando você erra o caminho, você perde 20, 30 minutos do seu dia. sim. E na vida é a mesma coisa. Se a gente perder esse relacionamento Uau. com Deus e a gente erra o caminho, a gente vai perder, mesmo que você ache que não, mas na sua vida você vai perder um tempo bom da sua vida. Um tempo que era para você chegar no destino muito mais rápido, mas você teve que recalcular a rota porque você simplesmente perdeu seu relacionamento com Deus e você foi atrás de outras coisas. Então, o que eu falo hoje para vocês que estão assistindo, o que eu tenho feito na minha vida é não erra o alvo. Você pode conquistar dinheiro, você pode conquistar sua casa, você pode ser uma pessoa próspera, mas não erra o alvo. Que errar o alvo vai te custar muito tempo. Você vai ter que recalcular uma rota e lá na frente você vai perceber que você fez algo errado. Então é melhor você não errar o alvo hoje e não se distrair. É isso, que testemunho incrível, incrível. Wesley, existe mais algum testemunho ou algo que você gostaria de compartilhar, que está no seu coração, para as pessoas que estão nos assistindo, algo mais que Deus tenha feito na sua vida, ou as experiências aqui? Tem algo que você gostaria de falar, de compartilhar? Eu acredito que eu já falei muito, né? Bastante. Bastante. Mas é isso. O que eu acho que aqui nos Estados Unidos, eu acho que o tempo ele se torna muito valioso. Sim, Mas ele não pode, de maneira nenhuma, desvalorizar a presença de Deus. O de que eu tenho Deus, sim, trazido para mim hoje é isso. Eu preciso, independente do que eu vou fazer, eu preciso separar o meu tempo com Deus. Porque sim. a própria palavra diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, Uhum, todo mundo está tentado a cair e errar o alvo. Só que eu acho que a gente precisa fazer dia após dia é ter um relacionamento com Deus. E a uhum. partir desse relacionamento com Deus, ele vai nos guiar para o que é certo se fazer ou não, entendeu? Uhum. E para as pessoas também que estão no Brasil e estão curiosas em entender um pouquinho mais sobre o que você falou da política, que lá às vezes eles não têm noção do que acontece na verdade. As mídias sociais lá e a TV é muito corrompida, né? Essa é a realidade. Então, essas pessoas que falam assim, ué, o que está acontecendo que eu não sei? Ou qual é essa verdade? Onde que essas pessoas podem pesquisar ou ir mais profundo, te seguindo em primeiro lugar, claro, né? Mas como que você acha que essas pessoas podem buscar mais conhecimento sobre isso? Eu acho que a gente tem que buscar pessoas que estão falando sobre os princípios. Eu Isso. acho que a coisa mais certa a se fazer, e é o que eu fiz por muito tempo, antes de me envolver com a política, tá falando sobre princípios, tá de acordo com o que é o certo, eu vou seguir. Se não tiver, eu vou deixar de seguir. Uhum. Porque tem muita gente
no Brasil que tem influência, que se a gente parar para ver, são pessoas que estão falando sobre princípios, sobre uma família, contra o divórcio, contra a traição, contra várias coisas que dá para perceber que são coisas que a gente precisa estar olhando, que vai nos edificar, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa, dia após dia, nos examinar, que é o que a própria Bíblia diz. Cara, o que eu estou olhando? O que eu estou vendo? No Brasil, eu sei que é um pouco mais difícil porque a mídia brasileira, a gente vê que é um programa de BBB, que a gente só vê que é traição, é tudo distorcido. A gente vê que são programas que só traz coisas que não vai acrescentar na nossa vida. Então, eu acredito que não é tão fácil, mas se você parar para pensar que existem pessoas que estão falando sobre princípios, sobre coisas que vão acrescentar na nossa vida, se torna muito mais fácil, entendeu? Porque eu não quero me auto-sabotar. Eu não quero eu não quero me atrapalhar, eu não quero perder meu foco. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou seguir páginas que estão falando sobre como não perder meu foco. Eu vou seguir páginas que estão me trazendo coisas que vai levantar o meu conhecimento em relação à vida, não coisas que vai me atrair para um lado ruim, entendeu? É isso. Que bate-papo incrível. Estamos encaminhando aqui para o final. Wesley, muito obrigado pelo seu sim, por me conhecer há tão pouco tempo, né? Nem me conhecia pessoalmente. Eu o convidei para vir aqui no podcast, compartilhar a história dele aqui na América, como que foi esse processo até chegar aqui, né? Tudo que ele tem vivido, como que foi essa parceria com a Azul para ajudar tantas pessoas no Rio Grande do Sul. E eu creio que Deus vai te abençoar e vai multiplicar, e Deus vai te dar ferramentas também para que você continue cada dia mais ajudando outras pessoas, né? E edificando o reino de Deus. Wesley, muito obrigado. Você gostaria de falar algo para finalizar? Não, eu que agradeço vocês aí pelo convite. Agradeço também a TV Flórida, que eu já estava em contato há um bom tempo. Eu segui o Instagram deles, assisto a programação já há bastante tempo. Sobre princípios aqui, é uma televisão, é uma mídia que você precisa assistir, porque dia após dia tem trazido realmente o que é princípio, o que a gente precisa continuar assistindo. E agradeço também ao podcast, porque, como eu te falei, quando você me chamou, eu aceitei na mesma hora, porque eu gosto de falar do que Deus tem feito na minha vida, sabe? Eu gosto de compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. E é isso. Agradeço vocês por esse convite. É isso, que incrível, pessoal. Se você gostou desse bate-papo, deixa o seu like, comenta, compartilha, segue o Wesley lá. E em breve eu já profetizo que ele vai estar com o canal dele no YouTube também. E ele vai divulgar lá no Instagram dele, nas mídias sociais, para você ir lá e se inscrever no canal dele também, para ficar por fora, por dentro, né, de tudo que está acontecendo, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.